Olá, crianças! Na atividade de terça-feira, a gente teve aí uma tirinha na página 180 de português e na quarta-feira, a biografia do Ziraldo, né? Uma biografia é um texto que a gente conta a história de alguém que foi importante ou a história de uma pessoa desde o seu nascimento até a fase que ele se encontra hoje em dia ou até a sua morte. E estaria aí na página 181. Quem está com a versão antiga do livro, essas páginas estariam aí corretamente, igual está marcando aqui na apostilinha de vocês. Mas quem está com a versão nova desse livro de português, que está sendo um problema, né? Vocês vão procurar aí umas 4, 5 páginas para frente e vão procurar aqui a descrição da atividade para vocês estarem encontrando. Na matemática, a gente teve aí uma reta numérica, a primeira atividade de terça. E vocês notem aqui, ó, o Guilherme, ele utiliza um ônibus para ir na escola, a distância de sua casa é a escola de 2.000 metros. Certo dia, o ônibus quebrou no caminho. Observe o percurso e indique quantos metros o ônibus percorreu. A gente tem aqui uma reta, né? Vocês vão notar que a partir do ponto 0 até o ponto 800, que está pulando aqui de 100 em 100. E vocês vão verificar o ponto em que o ônibus quebrou, contando de 100 em 100, para vocês indicarem quanto que ele percorreu. O número aqui, 200, tá, gente? Seria o número 2.000 metros. Só que saiu errado aqui na digitação, tá faltando um zero. A ciência tinha aí uma parte sobre predadores, que era para fazer a página 87. E o que os animais fazem para evitar os predadores, né? A gente até falou sobre isso, que muitos animais se camuflam, muitos animais se escondem. Vocês farão a leitura da página 87 e responder somente a atividade 1. A matemática, que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, temos uma atividade sobre os ângulos. Os ângulos, eles têm algumas medidas ali. E quando a gente pensa em ângulo, a gente pensa aqui nessa régua. Notem que essa régua aqui, tá vendo que ela tem uma curvatura? Quando o ângulo ele tem 90 graus, tá vendo aqui, ó? A gente chama de ângulo reto. Quando ele tem essa curvatura, a gente vai falar que o ângulo ele é reto, ó, quando ele faz essa curva aqui, que ele tem exatamente 90 graus. A gente fala que o ângulo é reto. Se o ângulo, esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, que ele fica retinho, tá vendo? Quando o ângulo ele é menor que 90 graus, tá vendo que tem esse sinalzinho aqui, ó? Ângulo menor que 90. Esse sinalzinho da boquinha aberta pro lado do número e fechada pro lado do ângulo é o sinalzinho de menor. Quando ele for menor que 90, a gente fala que o ângulo é agudo. Quando ele for maior que 90, tá vendo que inverteu o sinalzinho da boquinha? Quando ele for maior que 90, a gente fala que ele é obtuso. E quando ele for esse ângulo aqui, ó, que ele é uma reta, tá vendo? Ele tá retão e tem um ângulo de 180 graus, a volta completa, a reta completa, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Ele saiu daqui até aqui e deu uma curvatura completa. A gente fala que ele é um ângulo de 180 graus. No caso, a gente chama esse ângulo igual 180 graus de ângulo raso. Agora, vocês vão comparar aqui nessa atividade, né? Classifique os ângulos apresentados na figura, agudo, obtuso ou reto. Não tem aqui o ângulo raso. Vocês vão olhar, é maior, é igual ou é menor que 90 graus? O que for igual a 90 graus, tá vendo? Olha, identificando aqui, ó, a gente vai chamar de reto. Vocês vão escrever aqui, ângulo reto. O que for maior que 90, tá vendo a abertura aqui do ângulo? A gente vai chamar de obtuso. O que for menor, a gente vai chamar de agudo. Em geografia, a gente teve aí a página do livro falando sobre a República Federativa do Brasil. Fazer somente atividade 1 e 2. Em matemática, aqui mais uma atividade de ângulos, tá? Vocês vão identificar os ângulos. Notem aqui, ó, do ponto A até o ponto D, a abertura, tá vendo que ele parece ser bem menor que 90 graus? Então, como que chama o ângulo menor? Agudo.
Olhem aqui essa abertura que deu aqui desse ponto até esse ponto. Notem aqui, ó, a curvatura de uma reta a outra reta, para vocês identificarem. Parece ser maior, não parece ser maior que 90? Então, se ele é maior que 90, a gente chama de ângulo obtuso. E olha essa curvatura aqui, ó, exatamente retinha aqui, ó. Então, a gente chama de ângulo reto. E aqui a mesma coisa, as medidas da régua. Vocês podem até notar, vai estar bem embaçadinho no xerox da escola. Mas se vocês contarem aqui, ó, vocês vão ver, contando de 10 em 10 aqui, vocês vão ver que vai chegar aqui o ponto de 90 graus certinho aqui no meio da régua. Tá? Na sexta-feira aqui em História / Português, vocês iriam ler aí o livrinho de história de vocês, que estava falando sobre o trabalho e a indústria, o custo para a natureza, né? O que esse trabalho industrial traz aí de malefícios para a natureza. E vão responder somente a questão 1 e 2 da página 87. Em matemática, introduzimos aí a fração. Quem estava na aula presencial, a tia já deu uma explicação, porque ela saberia que teria essa introdução aqui na sexta-feira sobre fração. A gente tem aqui um inteiro, né? Quando a gente tem uma parte inteira, a gente chama de um inteiro. Vamos pensar numa pizza que não foi repartida ainda, essa pizza está inteira. Então, a gente fala que a gente tem aí o número 1, ou um inteiro, né? A gente não precisa ficar falando um inteiro, a gente fala uma pizza. Se a gente pegar essa pizza e partir no meio, a gente vai ter duas metades, a gente chama de um meio. Cada uma dessas partes, a gente chama de um meio. Né? Se eu comer a metade dessa pizza, eu vou ter comido um meio da pizza. Aí, se eu comer duas partes da pizza, né, as duas partes, eu vou ter comido 2 meios, que é a mesma coisa de um inteiro. Se eu pegar essa pizza e dividir em 3 partes, lembrando, tá, gente? 3 partes iguais, essas partes não podem ser diferentes. Eu vou ter aí a representação de 1/3. Cada uma dessas partes vai ser representada por 1/3. Ah, tia, comi aí 2 pedaços dessa pizza que eu parti. Vou fazer aqui para vocês. Parti essa pizza em 3 pedaços e comi um pedaço dela. Cada parte que eu como dessa pizza, né, vai corresponder a 1/3. Comi 1/3 dessa pizza. Se eu comer mais um pedaço dessa pizza, eu vou ter comido 2/3. Se eu comer mais um pedaço dessa pizza, eu vou ter comido aí 3/3. Então, cada pedaço dessa pizza que eu comi vai representar 1/3. A parte de cima, 1/3, é a parte que eu comi dessa pizza. A parte de baixo é a parte que foi repartida. Então, comi um pedaço, ó, reparti em 3 pedaços essa pizza. Se eu comi uma parte, eu vou ter comido 1/3. Se eu comi 2 partes, eu vou ter comido 2/3. Se eu comi 3 partes, eu vou ter comido a pizza toda. Então, eu vou ter comido 3/3 dessa parte, ou uma pizza inteira. Temos aqui agora uma pizza repartida em 4 pedaços. Peguei a pizza, reparti em 4. Vou repartir essa pizza agora em 4 pedaços iguais. Cada um desses pedaços vai representar 1/4 da pizza. Então, esse pedaço aqui representa 1/4. Esse aqui também representa 1/4. Esse aqui também representa 1/4. Esse aqui também representa 1/4. A parte de baixo é o número de vezes que eu dividi essa pizza. E a parte de cima é o número que eu comi dessa pizza. Já tá dando um exemplo de pizza, tá, gente? Mas pode ser qualquer outra coisa. Comi um pedaço, comi 1/4. Comi outro pedaço, comi 2/4.
Comi outro pedaço, comi 3/4. Comi mais um pedaço, comi 4/4 da pizza, ou um inteiro, ou uma pizza inteira. Temos agora aqui na nossa atividade um círculo, né, que foi repartido aí em 5 pedaços. Então, a gente vai ter aí a denominação de 1/5. Cada um dos pedaços corresponde a 1/5. Peguei 2 pedaços, 2/5. 3 pedaços, 3/5. Lembrando, parte de baixo, a parte que foi dividida, o inteiro, tá? E a parte de cima, a parte que foi consumida. Agora aqui, escreva as frações correspondentes. Essa fração aqui foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes. Então, vai ser o denominador, a parte de baixo. E a parte de cima, a parte que foi consumida, 3 partes. Então, vai representar aqui 3/4. Vocês vão contar e fazer a mesma coisa com as outras. A número 2, bem legal de fazer. Vou até tirar um print aqui, a gente fazer junto aqui, uma de cada. Aqui, ó, a parte que foi dividida. Foi dividida em 4 partes. E aqui a parte que foi consumida. 1, 2, 3 partes. Muito legal fazer fração, tá, gente? Ó, esse inteiro aqui, ele foi dividido em quantas partes? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividido em 8 partes. Então, a parte de baixo aqui. A parte de baixo foi a parte que foi consumida. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Consumi 7 pedaços. Vamos pensar que é uma barra de chocolate. Esse chocolate que eu parti ele em 8 pedaços e comi 7. Então, 7/8 é a parte que eu comi, que foi consumida. Então, 7/8. E se perguntasse a parte que sobrou? A parte que sobrou teria sobrado o quê? 1/8. A número 2 aqui, pinte as imagens conforme indicado na fração. 4/8. Já tá dividido, tá fácil, só vou pintar. Tá dividido em 4, ó, tá dividido em 8, vou pintar aí 4 partes. 1, 2, 3, 4. Aqui tá dividido em 8 e eu vou pintar 6 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim vocês vão completar aí a atividade de vocês, tá fácil? Número 3, indique em forma de fração as partes restantes dessa pizza. Presta atenção, gente, nessa pergunta. Não quer saber mais a parte que foi consumida, tá? Quer saber a parte que sobrou. O que sobrou é essa que tá aqui colorida, coloridinho, ó. Aqui sobrou 3/4 dessa pizza. E aqui, foi repartida em quantas partes? Vamos contar quantas partes foi repartida e ver aí quantas partes sobraram da pizza. Número 4, observe a imagem e responda. Vão responder todas essas partes. Em quantas partes o inteiro foi dividido? Vocês vão contar. Quantas partes foram utilizadas? Ó, só 2 partes foram. Quantas partes foram utilizadas? Quantas partes do inteiro não foram utilizadas? Não foram utilizadas aqui só 2. Com a parte colorida. E o que sobrou do inteiro? Qual é o numerador representante dessa fração? E qual que é o denominador? Numerador, número de cima. Denominador, número de baixo. E como se lê a fração que representa a figura? Vocês vão escrever por extenso a leitura, tá, gente? Dessa fração. Escrever o nome da fração. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês procurem a tia, tá bom? Um beijo para vocês. E agora, espero todo mundo lá na escola na próxima semana, tá bom?